todos e todas, estamos de volta para mais um episódio do nosso programa ABDT Memória Viva. O ABDT Memória Viva é um programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho que visa mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que compõem a nossa academia, o nosso sodalício. E hoje eu tenho a enorme satisfação de entrevistar um dos nossos calouros, um dos nossos benjamins, um dos mais recentes acadêmicos eleitos em votação realmente muito expressiva, que é um grande professor e um grande advogado, um grande dos laboraristas. Senhoras e senhores, com vocês, o professor e advogado, doutor em Direito e, para minha satisfação, meu confrade na Academia Brasileira de Trabalho, Paulo Sérgio João. Paulo Sérgio João, que bom recebê-lo no ABDT Memória Viva. Oi, Rodolfo, é um prazer enorme estar falando com você. A nossa distância tem sido muito frequente, a gente se vê muito pouco, e é um prazer enorme poder estar aqui e te ouvir. Eu te vejo muito nas redes sociais, mas te ouvir e ter essa oportunidade de conversar com você é muito, muito gratificante para mim, é uma honra efetivamente. Eu diria que, para mim, é uma honra, um prazer e um privilégio. Nós temos raízes comuns, né? Eu também sou um filho da PUC, onde você pontifica, né, no magistério. Temos grandes amigos comuns, em especial o nosso saudoso Pedro Paulo Teixeira Manos, que foi meu primeiro professor lá no mestrado em 95, lá atrás, e a gente já atuou junto em bancas de mestrado, de doutorado, e eu tenho de ti uma grande impressão, uma impressão realmente muito positiva, como alguém que soma e que veio para a Academia Brasileira de Direito do Trabalho para somar. Que satisfação mesmo. E meu estimado confrade e amigo, agora é a hora de começar o programa e eu quero ouvir de ti um pouco da sua vida. Que você conte para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, um pouco das suas origens, onde você nasceu, quando você nasceu. É o momento Paulo Sérgio João por Paulo Sérgio João. A palavra é sua, querido. Tá bem. Então, Rodolfo, eu nasci em Cubatão, né? Sou cubatense. Cubatão é na Baixada Santista ou Baixada Paulista, né? Próximo do litoral. Mas fui com muito cedo, uma idade, acho que era nenê, nem me lembro exatamente. Fui para São Bernardo do Campo, onde eu vivi a minha vida, né, de criança, né? Fiz meus cursos secundários, fiz até o colegial e depois fui para São Paulo, que eu fui para cursar a faculdade de Direito e vivi mais a partir de então em São Paulo. Mas minha vida em São Bernardo do Campo era entremeada com Cubatão, porque em Cubatão eu tinha um avô que era, digamos, fazendeiro, tinha uma fazenda de bananas, então as minhas férias, todas elas foram no sítio, lá no Casqueiro, ali na região de Cubatão. E que era um prazer enorme, não via o momento de chegar às férias para poder, né, andar pelo sítio. E a minha formação inicial foi primário no Colégio de Freiras, depois um colégio, uma escola, um grupo escolar público. O meu ginásio, na época ginásio, né, foi feito todo ele em escola pública, que era uma escola pública de excelência, né, na época. Sim. E depois, colegial, inclusive, foi colégio público, e depois o vestibular foi na PUC, né, onde ingressei em direito com muita esperança de uma realização. Eu queria entender isso, esse momento da transição para a vida universitária. Como é que o direito surgiu em sua vida? Por que fazer direito? Então, tem dois momentos importantes que eu acho aí, Rodolfo, a considerar. O primeiro, o direito, né? Como é que o direito surgiu? O direito surgiu porque eu vivia em São Bernardo do Campo e numa determinada época, lá em 1965, 66, foi fundada lá a Faculdade de Direito.
E a Faculdade de Direito tinha uma característica, naquele instante, muito peculiar, porque eles quiseram invocar a tradição de Coimbra. Então, era um curso noturno e quem estudava usava aquela capa preta, como É se fosse mesmo? Que estudante de legal! Coimbra. Então, eu via aquilo passando pela cidade, assim, não eram muitos, não é? Mas achava muito interessante. Aquilo me cativou um pouco, me entusiasmou pela ideia dessa tradição. Uhum. É assim que foi que surgiu o direito, antes, obviamente, de fazer ali o colegial clássico, né? Para depois fazer o vestibular. E aí, obviamente, no vestibular, feito o vestibular, eu passei em duas faculdades, curiosamente. Eu fui aprovado na USP e fui aprovado na PUC. O cursinho, na época, ensinava latim, né? Eu gostava demais de estudar latim, e gostava também de estudar português, e passei nas duas faculdades, na USP e na PUC. Só que na USP, quando eu fui fazer minha matrícula, eu até tomei trote na USP, né? Eu fiquei careca, como eu Uhum. estou hoje. Naquele momento, na Foi o USP. trauma do trote lá atrás que te deixou careca hoje. Então, e eu fui, digamos assim, então, naquele momento da minha inscrição, na minha matrícula na USP, eu fiquei sabendo que eu tinha sido excluído, que os 5 últimos classificados, eram só 50, eu acho que era o 51, 52, o Pinto Antunes, que era diretor na época, ele anulou na lista de aprovação os 5 últimos. Por Meu Deus! sorte, mas veja só, que todo mal vem para o bem, não é? É. Então, eu acabei, obviamente, tinha passado na PUC também, fui com os meus amigos para a PUC e lá, né, tive um acolhimento extremamente bom, fiz grandes amigos também, né, e pronto, e aí segui minha vida, né, no direito na PUC, conhecendo, né, outras pessoas, outros amigos. E eu queria entender, indo para a PUC, como é que o direito do trabalho surgiu em sua vida. Então, veja só que coisa curiosa, né? Eu, durante um período, durante o curso de direito, na verdade, tivemos uma aventura, eu e um amigo chamado Gerson Mendonça Neto, advogado, e um outro amigo que eu fiz, um verdadeiro irmão que eu fiz na PUC, Pedro Paulo Manos, nos conhecemos e nos Legal. aventuramos a montar um cursinho em São Bernardo do Campo, um curso preparatório de madureza, que era uma espécie de um supletivo, Sim, sim, sim. e que nós dávamos aula em São Bernardo. Então, saíamos da PUC depois do almoço, assim, o almoço fazíamos na minha casa em São Bernardo e depois íamos lá para o cursinho dar aula em São Bernardo do Campo, esse curso preparatório para madureza na época. E esse cursinho cresceu tanto que nós percebemos que havia uma carência de oportunidade para um público muito especial, que era o pessoal de metalúrgicos, que trabalhavam em turnos de revezamento, e, em razão disto, não podiam frequentar uma escola. Então, nós criamos um curso em revezamento de turno. Então, os empregados, os operários, podiam mudar o turno de trabalho sem perder o curso. E fizemos isso com muito prazer, cresceu muito. Então, o horário de aula era assim, passavam os ônibus das fábricas, paravam em frente do cursinho, desciam inúmeros trabalhadores. Paulo Sérgio João, eu quero dizer publicamente que eu sou um admirador seu, mas eu quero lhe dizer que nesse momento, ao saber desse trecho da sua história, a minha admiração aumentou alguns graus, porque meu pai foi trabalhador braçal e fez uma dureza, Olha né? só. E meu pai fez vestibular para direito com 52 anos, formou com 56, né? E eu sei bem o que era isso para quem não tinha um curso superior. Então, e meu pai terminar a oitava série, era terminar o equivalente ao ginásio, o segundo grau, né? Foi Sim, algo assim que coisa linda. olha que Eu, interessante. eu realmente
Fiquei meio emocionado, deu uma E nós lembrança aqui. conseguimos, na época, colocar vários operários em É, faculdade da região. Foi muito. E havia uma resistência das empresas, né? E nós três, o Pedro Paulo, inclusive, nós íamos de madrugada na saída dos operários, entrávamos nos ônibus, panfletávamos em relação aos cursos, enfim, foi um momento, digamos assim, de uma juventude trabalhosa, mas de muita realização, né, naquele momento. que Muito. massa. Sim, mas siga aí. Então, eu estou vendo que o direito do trabalho surge num momento, numa relação com uma formação, ou seja, surge, e você estava ensinando, você não está ensinando direito naquele momento, está ensinando para o preparatório para o madureza, né? Exatamente. Mas já com uma, digamos assim, uma interconexão com o mundo do trabalho. Fale mais um pouquinho, eu tô curioso, para mim, Então, sabe, foi uma satisfação tão grande quando o presidente Belmonte me designou para fazer essas gravações, porque eu fui conhecendo mais os nossos confrades e confreiras. Diga aí, diga aí. Então, curiosamente, porque aí nesse ponto, como eu era muito dedicado à gramática portuguesa, o Madureza, você sabe, ele se eliminava por matérias, por disciplinas. Eu dava aula de português, o Gerson, meu colega, meu amigo, dava aula de história geral e o Pedro Paulo Manos dava aula de geografia. Então, nós começamos um curso com 3 disciplinas, que eram os 3 que sabiam exatamente como da disciplina. Depois foi crescendo, obviamente, inserimos outros cursos, e o curso cresceu muito nessa época, né, e dando essa oportunidade. O curso cresceu tanto que tínhamos, numa época, 5 prédios, uma gráfica, enfim. Mas é aquela aventura de jovem, que sabia ensinar, mas não sabia administrar, não é? Então, havia muito amor e Organização e pouca experiência. organização, né? Então, obviamente, isso foi um momento lúdico na vida, mas muito, assim, de muitos frutos pessoais. E o Sim. direito, né, como eu fiz o contato com o Pedro, e aí, obviamente, eu continuei na PUC, fazendo curso, num determinado momento ele parou de ir ao cursinho, mas eu continuei até mais uns 2 anos depois, e o Pedro Paulo, ele é muito dedicado, me chamou para fazer estágio na Procuradoria Regional do Trabalho. E na Procuradoria Regional do Trabalho, eu e ele fizemos estágios com o doutor Jatene, né, que era um procurador extremamente rigoroso, não é? Quer dizer, a vocação para a advocacia se mostrou ali, porque era um rigor tão grande, porque se eu fragilizasse naquele momento, eu teria desistido. Mas aprendemos muito, e o Pedro também fizemos junto, era um estágio gratuito, né, atendendo a menores de idade que não tinham representante legal em São Paulo, na região. Então, nós atuávamos na defesa desses menores de idade, né, que também foi uma escola extremamente gratificante de ter essa oportunidade. Então, o direito do trabalho começou por aí, né? Mas eu diria o seguinte, pelas mãos do Manos. Eu acho que o Pedro é que me carregou para esse lado da advocacia e, né, dessa prática trabalhista, né? E, Massa. ao mesmo tempo, depois formado, né, eu continuei na PUC e aí como auxiliar de ensino do professor Cássio Mesquita Barros, né? Outro grande e saudoso confrade. Pois então, e o Pedro Paulo junto comigo também lá, auxiliando, né, o professor Cássio, íamos para o escritório dele, preparávamos aula, enfim, discutíamos tudo isso e era sempre um grande momento de entrar em aula, de fazer a monitoria com os alunos, de orientar na advocacia, não, no direito do trabalho, né? Isso também foi, assim, dentro de mim, crescendo bastante, né, com uma vocação já definida para o direito do trabalho. Aliás, eu nunca advoguei em outra área a não ser direito do trabalho, né? Nunca estudei assim com afinco, a não ser episodicamente quando necessário. Mas o direito do trabalho foi assim minha área de concentração profissional e, inclusive, como área de magistério mesmo, de poder, né,
transmitir o que a gente aprende para os alunos e fazer ir apaixonados, né? Isso é o grande, é a mágica, né, do magistério, você transformar as pessoas, né, em apaixonados por aquilo que você ensina. Não, eu digo muito, sabe, que a nossa vocação no magistério lembra muito a parábola do semeador. A gente não desperdiça a semente, a gente fica torcendo que uma germinará, né? E é Entendo, maravilhoso quando ela se torna árvore frondosa, é entendo. realmente algo maravilhoso. E eu fico muito feliz em conhecer essa faceta sua, e foi surgindo a advocacia, foi surgindo o magistério. Eu lembro que quando eu estava entrando na PUC como mestrando, você estava entrando, acho que na pós-graduação, como professor, pouco depois, acho que Isso. assim, então, lembro, eu vi acompanhar e fico muito orgulhoso de ter um confrade com a sua história na nossa academia. E é por Então, isso que eu quero saber agora, como é que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho surgiu em sua vida? então, a academia, na verdade, eu sempre percebia a academia nos meus relacionamentos, né, enquanto professor. E quando eu dei aula no pós-graduação, tive um dos alunos que foi o Fernando Belfort, Hum, nosso confrade, Sérgio, né, lá do Maranhão. que foi me orientando no doutorado. Ele me ensinou a possibilidade de eu concorrer a uma vaga para a academia. Eu lembro que naquele momento nós falamos com o Pedro Manos e o Pedro achou que naquele momento talvez não fosse aconselhado e passou, né, esse momento e pronto, quer dizer, mas a academia ficou pulsando dentro de mim, né, para um dia, quem sabe, ter essa oportunidade. E surgiu, né, com o convite do Nelson, Nelson Manrich, que me convidou, né? Ele já vinha falando isso há algum tempo, que seria muito interessante que eu ingressasse na academia, que seria um lugar que muito, digamos assim, de troca, de crescimento, etc. E eu acabei, né, no segundo ou terceiro convite dele, acabei aceitando, falei, tá bom, então vamos ensaiar essa disputa, e aí, enfim, foi uma honra enorme, uma alegria muito grande para mim ter essa oportunidade. A alegria foi toda nossa. E você, que é um dos nossos benjamins, um nossos caçulas na academia, sinta-se sempre bem-vindo e irmanado. A Academia Brasileira de Trabalho tem uma grande honra em contar com seu nome entre seus membros. E para nós é uma satisfação imensa, tendo ingressado agora, né? A ideia é que venha para somar, venha para trabalhar, para participar, porque tem muito gás ainda para entregar. Já contou dessa história e agora a gente vai inventar alguma coisa, com certeza, para fazer um resgate dessa história bonita. E, meu querido, Obrigado. eu quero dizer agora ao final, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos espectadores, uma mensagem sobre a sua visão de mundo, o que é que você acha em relação, seja à academia, ao direito do trabalho, ao processo de trabalho, a palavra é sua. Nós queremos ouvir a sua mensagem final do ABDT Memória Viva. Então, Rodolfo, enquanto estudioso do direito do trabalho, eu sempre fui vocacionado também, né, para a advocacia, né? Então, o magistério e a advocacia sempre procurei, né, caminhar dos dois lados, né, sempre de uma forma motivada. E estar na academia, para mim, é muito importante porque há um efeito concentrado de preocupações em termos do direito do trabalho, né? É um momento extremamente importante que, para mim, é uma oportunidade de
de fazer realmente a percepção dessa transformação do direito do trabalho. Acho que é o local, né, em que se pode ter assim uma diversificação de pensamentos, essa diversidade de entendimentos. Isso me fortalece e me proporciona um ensino. Eu estou aprendendo muito com aquilo que se faz, né? Com aquilo que se discute na academia. E o direito do trabalho, nesse momento, ele precisa de pensamento. Eu acho que nós estamos passando por um momento extremamente importante, e eu ouvi um dia desses de um brasileiro que está lá em Lisboa, que ele me dizia que há um engrandecimento do direito do trabalho. E, de fato, o direito do trabalho, ao contrário do que se imagina que ele esteja perdendo o campo, eu acho que nós estamos ganhando. Né? Nós estamos ganhando com novos horizontes, novas perspectivas do direito do trabalho. O que nós precisamos é, efetivamente, rever conceitos, talvez, né? Mas sempre observando o respeito à dignidade humana, o respeito a uma proteção social. E o direito do trabalho, né, neste cenário, eu espero efetivamente poder contribuir bastante, né, dentro da academia para esses novos pensamentos. E eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que vai contribuir. Sim. Estaremos juntos, irmanados, de braços dados, mas lutando sempre. Meu estimado Paulo Sérgio João, é o momento de encerrar o nosso ABDT Memória Viva. Mas eu quero registrar mais uma vez a minha enorme admiração e a minha enorme honra, prazer e privilégio de poder chamá-lo de confrade. Muito obrigado. E a gente vai se encontrar, para todos e todas que estão nos assistindo, no próximo episódio do ABDT Memória Viva. Até a próxima.